a perda de memória, dificuldade para executar tarefas, para falar, câimbras, perda de equilíbrio, tremores. Antigamente se dizia que era coisa de velho, virou gagá e outros desprezos de mau gosto do tipo. Com o aumento da sobrevida da população, cresceu a consciência de que esses sintomas podem ser de doenças degenerativas responsáveis pela morte de milhões de pessoas por ano. Alzheimer, Parkinson e a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, são doenças neurodegenerativas as mais frequentes na terceira idade. No Brasil, estima-se que 1.200.000 idosos possuem algum tipo de comprometimento cognitivo. E olha só, para 2030, a pesquisa que vai chegar a 65 milhões no mundo, os portadores desse tipo de deficiência. E em 2050 já pula para 115 milhões. O tratamento é difícil tanto para o paciente quanto para a família e as pessoas ao redor. Os nossos convidados vão nos ajudar a saber mais sobre essas doenças. O médico José Mauro Braz de Lima possui mestrado e doutorado em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pós-doutorado em neurociência pela Universidade de Paris. Atualmente é coordenador do programa acadêmico sobre doenças do neurônio motor, que é basicamente um sinônimo, né, da esclerose lateral amiotrófica, lá no Instituto de Neurologia Deolando Couto, da UFRJ. Maria Cristina Reis Amendoeira é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ela possui mestrado e doutorado em psiquiatria e saúde mental pela UFRJ. É médica do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e estudiosa em doença de Alzheimer. Fisioterapeuta e especialista em doença de Parkinson, Lúcia Maria Gil da Silva é mestre em Psicologia Social e da Saúde e professora do curso de Fisioterapia da Universidade Castelo Branco. É diretora da Associação Parkinson Carioca. Clemente Augusto Alves é diretor tesoureiro da Regional Rio, da Associação Brasileira de Alzheimer. Desde 2005, ele enfrenta a doença de Alzheimer que foi diagnosticada na esposa. Vai poder nos falar sobre os aspectos sociais da doença de Alzheimer. Eu abri o programa apresentando dados, estatísticas, mas em nenhum momento ficou tão claro por que essas diferenças de nome entre uma doença e outra. Então, eu vou pedir aqui para que eles ajudem a gente a entender qual a diferença de uma doença para outra. Primeiro, a ELA, doutor Zé Mauro. Bem, a esclerose lateral amiotrófica, ELA, né, é conhecida também como doença de Charcot, descrita por grande neurologista no meados do século XIX, é uma doença degenerativa que acomete prioritariamente o sistema motor, neurônio motor, né? Então ela se manifesta por um processo gradual, lento, progressivo, e que começa com paralisias e atrofia musculares, acometendo todo o neuroeixo. Geralmente começa pelos membros superiores, ou pode começar pela região bulbar, quer dizer, dando disartria e disfagia. Ou seja, a pessoa tem dificuldade de comer. Dificuldade para falar, dificuldade para comer. Né? Isso geralmente ocorre numa fase mais final da doença, que tem uma evolução média de 4 a 5 anos, podendo algumas evoluir mais, outras menos. E a falência respiratória, ou a falência pela falta de deglutição e levando à caquexia, que isso vai então conduzir o paciente a uma fase terminal e morte. Bastante duro. É uma doença, eu diria que é uma das piores doenças. Quer dizer, eu tenho quase 40 anos de formado e comecei a trabalhar com essa doença de uma maneira quase que foi prosaica, porque eu encontrei alguns doentes na minha enfermaria na época, em 77, eu estava vindo de um congresso. É uma doença incomum, diria quase rara, mas é incomum. E quando tem 2, 3 casos, é um acontecimento. Isso no Instituto de Neurologia, que é referência em neurologia. Então é uma doença séria, grave e pouco conhecida pela sua infrequência. E é uma doença... Geralmente fatal. Geralmente é inexoravelmente fatal. Tanto que nós, ao estudar essa doença na fase, assim, final dos anos 70, quer dizer, hoje nós temos aí 35 anos, né? Em 2014. Mas o fato é que essa é uma doença das mais sérias, das mais graves,
porque ela não tem hoje nenhuma proposta terapêutica efetiva. Existem muitas medicações que podem amenizar. Depois a gente entra nesse assunto. Tá bom. Vamos tentar diferenciar. Eu ia pedir, então, agora auxílio da doutora Cristina. O que é de diferente entre ela e, no caso, Alzheimer? A doença de Alzheimer, diferentemente da ela, né, é uma doença, bom, também primária, mas uma doença que já, primeiro, está no jogo popular, né, do esquecimento, da perda de memória. Ela tem seu início numa região, o hipocampo, né, uma região cerebral, um núcleozinho muito bem guardado no nosso cérebro, e a partir daí começa-se uma degeneração, tá, neuronal, que é uma destruição de neurônios, diferentemente do envelhecimento normal, 10 vezes mais rápida essa destruição, porque todos nós que estamos envelhecendo perdemos neurônios, né? Neurônios são destruídos. Esquecemos algumas coisas. Esquecemos algumas coisas, mas na doença de Alzheimer, esse esquecimento, essa perda de memória, essa destruição neuronal é 10 vezes mais rápida. A atrofia cerebral, que acontece com todos nós no decorrer de toda a nossa vida, é 10 vezes e, mais infelizmente, também sem um retorno. Sem um retorno. Tem aumentado muito porque as pessoas estão vivendo mais. Exatamente. E depois dos 65 anos, a sua incidência aumenta muito mais. Certo. Bem, vamos ao Parkinson? Eu pediria para a nossa Lúcia nos ajudar aí na definição rápida dele. Então, as fisiopatologias são bem diferentes, né? No caso da doença de Parkinson, segundo James Parkinson, que foi o primeiro neurologista que descreveu a doença, quando ele observou um grupo de idosos que apresentavam os mesmos sintomas, a doença de Parkinson ela é caracterizada, bem diferente do Alzheimer, da esclerose lateral amiotrófica, ela é caracterizada inicialmente por um tremor, que pode ser um tremor que começa numa extremidade, pode ser na mão, por exemplo. É um tremor de repouso. É importante destacar que é um tremor diferente do tremor que o idoso normalmente apresenta, que é um tremor quando ele pretende fazer um movimento. A bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. Esse paciente vai se transformando, vai ser cada vez mais lento para a realização dos movimentos. E as alterações posturais e a rigidez, que alguns pacientes relatam que é como se ele estivesse meio preso dentro de uma meia, e aí ele não consegue e se também movimentar. Tem a mesma característica de um caminho sem muita volta, apenas amenizável. Sim, a diferença é que a doença de Parkinson ela tem um curso lento, né? Então, esse paciente, ao contrário da ela, ele não vai ao óbito em 2 anos. Muitas vezes o paciente falece de outras causas que não seja doença de Parkinson. Até porque ele acontece também mais na velhice, né? Exatamente. E a doença de Parkinson ela está ligada à morte de neurônios que produzem uma substância chamada dopamina. Perfeito. Bem, Augusto, dureza a sua vida cuidando da sua esposa certamente há tanto tempo. Que é, então, essa associação que vocês resolveram fazer? É para ajudar quem se encontra numa situação assim semelhante à sua? Não há dúvida. A Associação Brasileira de Alzheimer, que existe em todos os estados do Brasil, e cuja sede a central é em São Paulo, ela tem regionais, como nós temos a regional Rio de Janeiro, cuja sede é em Niterói, né? Nós estamos responsáveis por tudo que ocorre dentro do Rio de Janeiro e nós temos grupos de apoio fazendo com que haja essas pessoas que não têm o conhecimento da doença e compareçam a esses grupos de apoio e tomem conhecimento do que é essa doença. Então, na realidade, a ABRAS procura trazer essas informações para que as pessoas comecem a pesquisar, procurar o que é melhor para E talvez fazer também uma certa orientação sobre a forma de cuidar, né? Porque não adianta botar um acompanhante só, Exatamente. Tem que ter uma forma de lidar com isso, não? Tanto é que as associações, as ABRAS do Brasil todo, têm os grupos, além do grupo de apoio, tem o curso de cuidador, que eu fiz em 2010, para aprender como é que funciona essa doença. E esses cursos é que vão trazer capacidade para essas pessoas difundirem a doença e cuidarem
dos seus pacientes. Agora, o senhor estima que entre pessoas preparadas e não preparadas, talvez até por desconhecimento, né, bota uma acompanhante, uma ex-empregada, estaremos como? Há um desequilíbrio ainda muito grande? Ainda há um desequilíbrio muito grande, mesmo porque há determinadas funções de cuidadoras que não são ainda muito valorizadas. Daí porque a legislação que está criando a profissão de cuidadora ainda se encontra na Câmara Federal para que ela seja... Então ainda é um procedimento... não há dúvida nenhuma. Já foi aprovada no Senado, mas ainda está ainda demora um pouquinho lá, mas daqui a pouco sai. Qualquer momento, bota pouquinho nisso. Né, que esteja Então, nos assistindo, pode ser que já tenha saído. Tomara, não é isso? É isso aí. Bem, eu vou então fazer agora um pequeno intervalo e já a gente volta para então começar a discussão sobre os caminhos, tratamentos, paliativos, quais são os caminhos para enfrentar essas doenças. Um instantinho só e a gente volta já. Voltamos para continuar conversando sobre as doenças degenerativas. Nós temos aqui a presença do médico, doutor José Mauro Braz de Lima, que é da Faculdade de Medicina da UFRJ, a doutora Cristina Amendoeira, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e também lá da UFRJ, a presença da Lúcia Gil, que é fisioterapeuta e professora na Universidade de Castelo Branco, e o Augusto Alves, que é da Associação Brasileira de Alzheimer, que cuida exatamente dessa parte mais sofrida, mais doída. É com ele que eu vou começar. Augusto, é inevitável lhe perguntar isso, me desculpe, mas como é que você conseguiu forças para da dor fazer algo tão positivo? Aconteceu que em 2004, 2005, com o diagnóstico da minha esposa, nós começamos a investigar esse acontecimento. E é lógico, uma família de 4 filhas, uma médica e etc., foi um pouco menos doloroso, mas elas também não tinham conhecimento do que era a doença, e eu tive que procurar isso, ou seja, vai no médico, vai no outro médico, vai no Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, Tereza fica lá, enfim, você vai buscando informações. Quando aconteceu de eu ir a um congresso, um simpósio da Abraz. Ao tomar conhecimento da Abraz, parece que as coisas ficaram muito mais fáceis para mim, né? Esse simpósio me abriu várias janelas para mim, e eu passei a frequentar a Abraz. Resolvi fazer o curso de cuidador para entender ainda melhor o que era aquela doença. Entender, modo de dizer, porque... E, a partir daí, as coisas foram ficando mais leves para mim, porque eu sabia como controlar, eu comecei a aprender a viver a vida dela junto comigo. Ou seja, quando a minha mulher falava com o espelho, eu entrava na história do espelho dela. Quando a minha mulher acordava 2 horas da manhã para dizer que queria ir para a casa dela, eu acordava com minha mulher para ir para a casa dela. Bem, ela ia na janela e voltava para a casa dela. Isso tem, na verdade, além desse aspecto da dureza da doença, a questão básica que eu vou passar para a Cristina é realmente tudo isso que se fala, disse até que é falta de vitamina D, não sei o quê. Existe alguma lógica entre uma vida saudável e incidência ou não de doença? Ou ela é pura predeterminação genética? Foi interessante ouvir o Augusto, porque ele já está falando do desconhecimento que se tem sobre a doença. Uma das questões, vou lhe responder essas perguntas, mas uma das questões principais é que o campo da demência é maior do que a doença de Alzheimer, né? Então, existem doenças, né, que a gente pode chamar síndromes demenciais, que podem ter várias causas. Uma delas, e talvez a mais importante, seja a doença de Alzheimer, porque aumentou a incidência bastante mesmo
principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro. As demências, o início da doença tem suas causas, tem sua etiologia, o que as torna diferentes, né? Tem a demência vascular, por exemplo, que vem por uma situação falta de irrigação, de doença, exato, doença dos vasos mesmo sanguíneos, né? Que pode ter uma causa secundária a um diabetes, a uma hipertensão, a um aumento do colesterol, dentre outras doenças que podem estar causando isso na sua progressão e na sua falta de cuidado, de tratamento. Para essas demências, a gente vai primeiro tratar a causa primária. E vamos também lidar com os problemas que advêm aí e da progressão dela. Vamos lá ao Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença primária. Ela não é secundária a nenhum tipo outro de doença. Existem as teorias que trazem as causas genéticas, pode estar lá, tá? Tem fatores de risco, né, que são os traumas que a gente vão ocorrendo na vida, os estresses, que podem ser estresses físicos, estresses da doenças orgânicas, tá? E tudo isso vai causar algumas alterações e que está lá, porque o diagnóstico da doença de Alzheimer só é feito a partir do exame mesmo pós-mortem, né, das células. Sim, mas e lá vai estar uma alteração específica, tá? De proteínas que alteram e como que dão uma mensagem diferente para os nossos neurônios que começam a se desenvolverem de uma maneira, a se tornarem um enuvelado, que a gente chama os ninhos, né? De neurofibrilas e começam a ter umas deformações, uma destruição total. Pesquisas têm sido feitas, pesquisas vêm avançando, né? Vacinas, etc. Isso adiante, o tratamento avançou bastante nos últimos anos, desde o diagnóstico da esposa. As realidades, os esquecimentos podem ser segurados que não curam, ainda não desfazem esses enovelados e nem evitam a doença, mas que interferem no curso. A doença que tinha uma evolução de poucos anos, hoje a gente acompanha pacientes com 12, 15 anos de doença e com uma qualidade de vida bastante boa ainda. Menos sofrida, no caso. Os últimos estágios vão ser Vamos bastante entrar na questão do tratamento. Eu vou pedir para a Lúcia nos ajudar quanto à consciência do doente e a possibilidade do tratamento, já que são coisas musculares, como você disse que afeta a doença de Parkinson. É possível esse prolongamento de qualidade de vida ou mesmo uma retroação dos sintomas? Não. Olha só, André, eu costumo dizer o seguinte, existe um ponto importante a associação do medicamento prescrito pelo neurologista, ele é o especialista nessa área, e a atuação da fisioterapia. Os dois precisam caminhar juntos, né? É claro que existem outros profissionais da equipe, fono, o enfermeiro, mas os dois precisam caminhar juntos para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. A doença de Parkinson é como se ela fosse aquela brincadeira da escada rolante, sabe? Você está ali brincando, tentando se manter na escada rolante, mas em determinado momento ela te leva. E a doença de Parkinson é assim. O que a fisioterapia faz? Ela tenta manter a melhor qualidade de vida do indivíduo para que ele seja o mais independente possível durante a maior parte do tempo, né? E também previne alterações secundárias que podem surgir. Então é importante que o paciente seja atendido num serviço de fisioterapia, que tenha conhecimento e seja especializado no assunto e que ele tenha um acompanhamento constante do neurologista. Então, com certeza... E no caso, é possível retardar ou melhorar? A gente melhora os sintomas que surgem, né, com a fisioterapia. A gente, é como se o paciente, se ele não faz a fisioterapia, é como se a doença de Parkinson agisse mais rápido. Porque as limitações vão surgindo, os encurtamentos vão surgindo. Então, se ele tem dificuldade em realizar determinadas atividades, ele acaba não conseguindo mais realizar essas atividades e mais rápido ele vai para uma cadeira de rodas, mais rápido ele fica restrito. Certo, melhora a qualidade de vida, portanto. Melhora muito. Bem, Zé Mauro, eu peguei todos, deixei para você para agora, pelo lado neurológico.
cada dia se tem uma esperança maior. Se fala em célula-tronco para recuperar neurônio, criar neurônio. Você acredita em ver uma perspectiva, englobando geral as três doenças, de uma capacidade do homem de melhorar essa situação, de sair dela? É um grande desafio. E esse desafio mexe com o imaginário. Imaginário do paciente, né, que tem o direito de sonhar, da cura, o imaginário da família, o imaginário de muitos médicos e de muitos cientistas, de muito pesquisador. Nessa minha trajetória, eu trabalhei na clínica, atendendo, e trabalhei no laboratório, fazendo pesquisa. Minha tese inicial foi trabalhar com a tentativa de descobrir uma etiologia viral da ELA, em 77, 78, onde nós tivemos um trabalho junto com a Fiocruz, inoculando 2.000 camundongos babies, camundongo de um dia. Quer dizer, foi um trabalho bastante bancada, né? E um trabalho epidemiológico. Então, agora, a clínica é soberana, né? Como se costuma dizer na clínica. Então, essa vivência na área da neurologia, no Instituto de Neurologia, que foi, nos anos 70, uma referência em neurologia, felizmente hoje caiu muita coisa, né, na saúde, mas aí, respondendo à questão, há uma expectativa. E, naturalmente, o ser humano gosta de sonhar com as coisas que nos movimentam. Mas em relação à doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose amiotrófica, a doença, por exemplo, Machado-Joseph, algumas doenças degenerativas, elas ainda estão muito, eu acho, hoje, baseado nas evidências, nos estudos, um pouco distante de termos, a não ser que aconteça alguma coisa excepcional, de surgir algum medicamento, algum procedimento que mude. Por exemplo, uma grande esperança é a célula-tronco. Mas quando a gente pensa bem, baseado em dados científicos e fazendo essa crítica da expectativa do inconsciente coletivo, da vontade de cuidar, que a gente compreende, mas muitas vezes há outros interesses também por trás, interesses, por exemplo, certas hegemonias de querer descobrir, e isso tem uma coisa de poder, medicamento, indústria de remédio. A indústria de remédio já disse que inventou alguma coisa? E às vezes com promessas assim, como na ELA surgiu um remédio, por exemplo, né, dando um exemplo imediato, eu fiz parte desse início da descoberta do Riluzole, que foi em 92, é um estudo multicentro na Europa, Estados Unidos, eu estava na Salpêtrière, quando começou os primeiros testes, né? E aí surgiu o Riluzole, que foi lançado em 96, 97. O Brasil chegou em 98. Com uma grande esperança. Numa doença como a ELA, essa grande esperança era uma perspectiva de prolongar 4 a 6 meses a doença. Prolongar a doença, aí eu fazia uma pergunta muito cruel. Prolonga 6 meses, no início, no meio ou no fim? Se for no fim, é terrível. Entende? Então, com Alzheimer e com Parkinson. Se a gente estender mais tempo essa doença, é uma pergunta meio maluca, né? A Cristina pediu até para falar, vamos lá, Cristina. Eu gostaria de falar sobre isso, que eu acho que é extremamente importante, o tratamento pelas questões da medicação, como o colega está falando, né? Não há como destacar o tratamento medicamentoso nas demências em geral, porque a partir de um determinado estágio da evolução de uma demência, ela começa, por exemplo, na doença de Alzheimer, com muita perda de memória, né? A questão principal são os esquecimentos, né? Perda de memória. Pode começar com alterações da linguagem também, a gente começa a esquecer palavras, né? Começa a ter uma dificuldade maior, se orientar nos lugares e tudo. A medicação, nesse momento, os antidemenciais podem ajudar, mas não pode estar destacado de todo um entorno que é extremamente importante, que é o que ele acabou de falar, a qualidade de vida, a questão do poder manter alguma autonomia, alguma independência. Bem, aí o respeito a deixa essa pessoa. Eu pegar um pouquinho importante. do depoimento aí do Augusto sobre isso. Ele questionou no meio, no início. Você que tem isso próximo do seu coração, como é que é a sua visão dessa questão do remédio, do prolongamento da vida? Na realidade, os remédios que a minha loura linda toma, eles só têm o sentido de evitar
costuma-se dizer, a velocidade da doença. É como se eu estivesse descendo umas escadaria, e de repente os degraus vão escorregando, né? Vão escorregando. Então, os remédios que ela toma, eles são apenas para que essa velocidade da doença, que ela é muito violenta no início, logo, quando começa e você não sabe. A minha esposa começou. Um pouco desesperador, desesperador, até para quem tá do lado, eu não sei isso, eu esqueci a senha do banco, você está me roubando. Isso. Então, são coisas que vão acontecendo terríveis. Então, esse remédio, a finalidade dele, e num determinado momento os médicos até dizem para suspendê-lo, ele já não tem mais sentido, né? Fica só com um outro tipo de remédio, eu não vou falar o nome deles, mas a finalidade que existe, pelo menos que eu saiba, como a pessoa que compra o remédio passado pelo neurologista é essa. Ou seja, esses remédios, eles têm a finalidade de fazer com que haja uma demora, um retardamento da doença. Entende? É o que o Zé Mauro estava colocando, conclua aí, Zé Mauro, para a gente poder uma questão, por exemplo, que é uma importância, por exemplo, a esperança na célula-tronco. Eu trabalhei muito com a célula-tronco. Lá na universidade, existe pesquisa com ela e com outras doenças degenerativas. Então, a célula-tronco ela tem uma estratégia de ação muito pontual. Por exemplo, se eu tenho um infarto e coloco célula-tronco no infarto do miocárdio, ela dá resultado que ela se reorganiza na produção. Mas lembrar que o coração é um órgão puramente muscular, diferente de um cérebro que tem rede de neurônio, tem hierarquia neuronal. Então, e nessas doenças, são doenças ditas sistêmicas, são doenças como Alzheimer, como o Parkinson e como a ELA, são doenças que às vezes têm um determinado núcleo, uma determinada região que é mais agredida, mas nunca é só ali, porque o que caracteriza o sistema nervoso é realmente a rede neuronal. Às vezes você tem uma lesão aqui, mas o processo é genérico, o cérebro é sistêmico e é em rede. Então, a célula-tronco é difícil pensar em célula-tronco, atuar nessas doenças que são multilocais e são sistêmicas. Na ELA, nós tivemos isso que é importante trazer, é que essa expectativa, que eu não posso dizer para o doente para não fazer isso, porque ele está sofrendo, os doentes sofrem, as famílias sofrem. Então, doutor, posso usar? Eu coloco as questões com muita delicadeza, mas eu tive pacientes que venderam carro, venderam apartamento para tomar injeção de célula-tronco na Alemanha, São Paulo, Minas, na China, e foram tomar célula-tronco. Então existe aí... que é a vida deles. Não, existe uma fantasia, isso é que é tomar o cuidado. Então os remédios oficiais, eles também tomam cuidado de dizer, o efeito é só até aqui. Então, na esclerose amiotrófica, eu posso falar mais, né? Como neurologista clínico, com essa coisa, é a questão que o que melhora realmente hoje ainda, o remédio ajuda, mas o que melhora é o cuidado com a equipe multidisciplinar, cuidado sistêmico, que é isso que aumenta a qualidade de vida e posterga o cuidado hoje, que tem uma equipe com médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, isso realmente melhora. Vamos precisar fazer um pequeno intervalo, a Cristina está querendo falar, na volta a gente lhe dá a palavra, um instantinho só você, a gente volta já já. Voltamos ao nosso debate. O Tome Ciência hoje está falando de doenças degenerativas e temos a ajuda com a presença, Paulo, já começo logo agradecendo, para não deixar por fim, do Dr. Zé Mauro Braz de Lima, que é da Faculdade de Medicina do UFRJ, especialista no trabalho no estudo com ela, a Cristina Amendoeiro, da Sociedade Brasileira de Psicanálise e também do Instituto lá da UFRJ, de Psiquiatria, a Lúcia Gil, que é fisioterapeuta e professora da Universidade de Castelo Branco e da Associação Parkinson Carioca, que você depois podia dar uma faladinha nisso para a gente. E o Augusto Alves, da Associação Brasileira de Alzheimer. Bem, quando a gente foi para o intervalo, Cristina estava querendo falar direito seu adquirido. Vamos em frente. Eu fui provocada aqui por questões que acho que são de extrema importância, né?
José Mauro trouxe questões relacionadas ao uso dos medicamentos nessas doenças degenerativas, e a gente sabe que a doença de Alzheimer está aí na mídia, todo mundo chega aos nossos consultórios, né, chegam nos serviços, no Instituto de Psiquiatria tem um centro para tratamento de problemas dos idosos, né, na saúde mental, que trata a doença de Alzheimer. Todos chegam dizendo, estou com Alzheimer. Já traz o diagnóstico. Então, já vai com o diagnóstico. E uma das questões mais importantes, então, aí temos duas situações. Uma é, que diagnóstico é esse, né? O diagnóstico inicial é muito importante. É importante a gente deixar claro aqui que o envelhecimento já traz algumas perdas cognitivas, alguns déficits. Eu esqueço, eu acho que a maioria vai chegar nessa idade, acaba esquecendo algumas coisas. E que bom que a gente esquece. Que se nós lembrássemos de tudo que aconteceu na nossa vida, nós não conseguiríamos levantar pela manhã e seguir o curso de um dia inteiro, né? A gente sabe disso. Esquecimentos, pequenos esquecimentos, dificuldades de atenção, às vezes estão relacionados à ansiedade, à depressão, tá? A situações que a pessoa está vivenciando naquele momento de sua vida. O diagnóstico diferencial é extremamente importante. É difícil. Eu perguntaria, inclusive, aqueles exemplos que a senhora deu a respeito da questão da irrigação causar, afetar os neurônios. Tudo bem, pode ter algum método de tomografia, alguma coisa, mas o que é que vai determinar Alzheimer? Na doença de Alzheimer, não. Na doença de Alzheimer, o diagnóstico é feito a posteriori, geralmente, com a evolução, acompanhando a evolução. Existem testes neuropsicológicos. A esposa do Augusto deve ter realizado todos esses exames e se vai afastando outras causas. Ou vai se cuidando das causas que estão provocando aquela situação e aí vai se deixando a doença de Alzheimer para o lado. Não tem outras causas, então... E a progressão da doença, ele é uma testemunha disso, e a progressão da doença vai nos dando essa certeza, eu não vou dizer, não posso assinar embaixo, mas essa possibilidade, essa probabilidade. E aí o tratamento vira questão, como a gente disse, meio paliativo mesmo. Não é só paliativo, vida, não, né? porque em cima do que o doutor José Mauro falou, que é extremamente importante, o tratamento, ele não se restringe a uma medicação. Então, o tratamento na doença de Alzheimer e nas outras demências não se restringe apenas ao uso de medicamentos antidemenciais. É todo um entorno. É o atendimento à família, as situações educacionais, como a associação promove, de conhecimento do que é isso, cuidadores, né? Informação a essas pessoas, como estimular, como manter as luzes acesas, as luzes que naquele cérebro ainda permanecem, como mantê-las acesas por mais tempo. Porque tem logo a teoria enorme. Não, faz palavra cruzada, estimula a memória. Palavra cruzada é bom para todo mundo. É geral. A tal da ginástica cerebral, né? E lembrou muito bem, na doença de Parkinson, a importância da fisioterapia é também muito importante na evolução da doença de Alzheimer. Pesquisas hoje mostram como o exercício físico melhora o nosso funcionamento mental. Isso também é para todos. Deixa eu Mas para aproveitar, quem então. está com um processo degenerativo que já puxa para trás, todas essas situações que puxam adiante são extremamente importantes. Então, o medicamento, ele faz parte de todo um grupo, de todo um projeto terapêutico que traz para essa pessoa e para a família e para a sociedade também em torno dele, sua comunidade, um momento de relacionamento melhor, de possibilidades, de manter as maiores claro, doutora quantidades de Cristina, luzes. e eu quero aproveitar esse aspecto, que o drama que se dá é muito maior, às vezes, para a família do que, muitas vezes, para o paciente. Embora eu tenha sofrido de perto na família uma tia que assustou os seus filhos ao dizer estou apagando em vida, ou seja, ao ter a consciência de que ela estava perdendo a memória, né? E em algum momento essa consciência veio. Falávamos, então, da idade, das perdas inevitáveis. Agora temos exemplo que o Ela
não respeita muito esse limite da idade, não, né, professor Gianmauro? O Rodolfo Fernandes, editor-geral do Globo, 48 anos, né? teve que passar um dobrado, existem aparelhos para dar uma qualidade de vida, depende muito da tecnologia, né? Como é que... A tecnologia ajuda, mas os casos príncipe, quer dizer, que foram descritos por Charcot, quando começou a identificar essa doença, eram duas mulheres de 38 e 40 anos, quer dizer, e normalmente a faixa etária dominante é em torno de 50, 60 anos. Essa década é a década que tem maior número de casos. Se a gente faz uma curva de Gauss, concentra uma maioria aí. Mas temos pacientes na clínica, no Instituto de Neurologia, tem um doente com 35, com 30 anos. Com 30 anos, começando com ela. Quer dizer, aí o diagnóstico é mais difícil, porque pode ser outras doenças. Então, precisa de uma certeza diagnóstica. Porque ela é uma doença difícil. O diagnóstico inicial também não é muito fácil, porque os médicos, muitas vezes, não conhecem. Eu formo médico e eu tenho médicos que nunca vi um caso de ela. Então, essa fase inicial precisa tomar todo o cuidado, porque um diagnóstico de ela é um diagnóstico quase que de uma condenação. Então, eu costumo dizer lá na clínica, para a minha equipe, dizer assim, olha, o diagnóstico de ela tem que ser um diagnóstico definitivo. Porque se você disser que alguém está com ela, essa doença é inexorável, fatal. Então, não existe um caso de ela que tenha regredido e melhorado. Se algum caso foi dado o diagnóstico de ela e melhorou, não acredite, o diagnóstico está errado. Certo. Nesse sentido, até eu citei o Rodolfo Fernandes, o físico Stephen Hawking, ele também é um caso, ele está vivendo longamente produzindo. Tem 50 anos de evolução. Então, eu estive num congresso nos Estados Unidos, e teve uma mesa que se falava sobre clínica da ELA e comentou. Então, um grande neurologista, e até em outros lugares, disse, aquele é um caso de ELA. É muito, não seria ousadia, mas é muito delicado dizer que aquele é um caso de ela. Eu vejo ela, então, há 35 anos, no mínimo, assim, vendo, todo dia assim, esse tempo todo sem interrupção. Então, eu digo que o Stephen Hawking não é um caso de ela, padrão. É um caso de uma doença neurodegenerativa do neurônio motor que se superpõe, no ponto de vista da fenomenologia, o fenotipo, né, a manifestação clínica, muito superponível a ela. Mas nenhuma ela dura 50 anos, até hoje. E ele chegou e está com 70 anos hoje, começou com 20 anos. Então, ela com 20 anos é muito excepcional, muito excepcional. Então, tudo leva a crer, e eu falei isso numa mesa, obviamente não fui muito bem assim, porque o diagnóstico dele é de ela, mas eu acho que não e agora só, né, com 2014, a campanha de balde, pegar dinheiro, estimular, quer dizer, pelo menos ficou mais conhecida a doença. Deu uma visibilidade, porque essa é uma doença que teve alguns atores, o David Niven morreu com ela, o Lou Gehrig, nos Estados Unidos, dá um nome a Lou Gehrig Disease, várias personagens importantes tiveram ela, né? Mas a questão é que ela não era uma doença de grande visibilidade. Então, seja talvez o principal valor, como você falou, de dar visibilidade a uma doença que precisa, sim, de recurso para investigar a sua possível causa e seus possíveis tratamentos. Mas isso não deve estar, vamos dizer assim, sendo prevalente a uma coisa mais importante, que é: onde eu levo meu paciente com ela? Onde é que eu trato o paciente com ela? Onde ele vai ser levado e ser atendido por uma equipe multidisciplinar? Isso não tem. Isso não é não é considerado que esse volume de dinheiro que vá para a pesquisa, tenha que diminuir ou minimizar o principal, que é o atendimento, como a gente falou, é o cuidado com Você ela. levantou uma questão aí que eu acho que merece uma rodada. O sistema de saúde exatamente, merece uma rodada. No Parkinson, Lúcia, existe essa possibilidade de um tratamento multidisciplinar para quem não tem dinheiro, no SUS? Como é que a coisa... Bom, na verdade, a gente sabe que o paciente com Parkinson, assim como todos, necessita de uma equipe multidisciplinar. No SUS, a gente tem alguns serviços, mas a gente sabe que ainda é difícil chegar lá. Ainda não é como deveria ser. Ainda não existe a quantidade de vagas necessárias para absorver essa quantidade de pacientes que descobrem a cada semana e a cada mês que eles são portadores de doença de Parkinson. Nós, na Associação Carioca, na Associação Parkinson Carioca, nós temos sempre a porta aberta.
Pra qualquer Mas paciente essa que chegue. associação, diga-se de passagem, eu disse que você tinha que falar um pouquinho sobre ela é de pessoas que lidam do assunto ou familiares de doentes, como no caso da sociedade lá do Augusto? Como é que ela é composta? Bom, a Associação Parkinson Carioca, na verdade, ela surgiu do Serviço de Fisioterapia Neurofuncional há 12 anos atrás. Os pacientes com Parkinson foram chegando, e a professora Vilma, que é a presidente da associação na época, junto com os familiares, junto com nós, que éramos profissionais já formados e trabalhando com ela, percebeu a necessidade de criar uma associação em prol da luta dos pacientes com doença de Parkinson. E daí surgiu toda a loucura, toda aquela busca pelo reconhecimento e luta que nós temos até hoje ainda para levar para a sociedade o entendimento do que é a doença de Parkinson. Como eu te falei, nós não temos a porta fechada, nós ficamos no Centro Municipal de Reabilitação do Engenho de Dentro, no segundo andar, trabalhamos sempre no horário da manhã. Vocês têm algum site, alguma coisa assim? Nós temos a página da Associação Parkinson Pode Carioca, dizer, basta colocar lá Associação Parkinson Carioca no Google que vai aparecer. E nós ficamos na rua Ramiro Magalhães, número 521, no Engenho de Dentro, no Centro Municipal de Agora, Reabilitação claro, como do o Engenho de programa é Dentro. nacional, a pergunta, existem similares em outros estados do país? Existem, mas ainda de uma forma muito tímida. Existem outras associações, na verdade, existem outros serviços. Nós, na Universidade de Castelo Branco, também temos uma clínica escola e recebemos pacientes. E eu costumo dizer, nenhum paciente volta da porta. Todos vão ter que ser atendidos. Exatamente. Tem que ser atendido. Paciente com doença de Parkinson, paciente pós-acidente vascular cerebral, paciente com esclerose lateral amiotrófica, esses não podem voltar. A gente precisa realmente arrumar uma forma de atender, de acolher todas essas pessoas. Bem, eu vou ter que fazer mais um pequeno intervalo. Óbvio que eu não perguntei para a Cristina a visão dela do atendimento do caso já, mas a gente ainda tem tempo, tem mais um bloco. Um instantinho a gente volta. Já, já. Voltamos ao nosso Tome Ciência. Hoje estamos discutindo as doenças neurodegenerativas com a presença de José Mauro Braz de Lima, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, da doutora também Cristina Amendoeira, da Sociedade, nossa, já estou engasgando, Brasileira de Psicanálise. Psicanálise do Rio. Temos também a presença de Lúcia Gil, que é professora na Universidade de Castelo Branco e fisioterapeuta, e o Augusto Alves, da Associação Brasileira de Alzheimer, que vem a ser uma entidade que congrega as pessoas que convivem com a doença no seu dia a dia. Bem, antes de começar ou de continuar o nosso debate, eu quero me dirigir aí a vocês diretamente por conta de uma tradição do programa, que é colocar em seu site, então anota aí o site, www.tomeciencia.com.br, ok? www.tomeciencia.com.br. A gente vai colocar lá numa seção Saber Mais indicações para que você possa se aprofundar no conhecimento do tema que estamos discutindo aqui. Indicações que eles, aqui eu já agradeço por isso, irão nos dar e a gente coloca lá para que todos vocês possam, se interessando, saber mais, se aprofundar e ter, então, o sentido que tem no programa. Agora, se você tem alguma ideia, sugestão, palpite, opinião, o nosso e-mail é ideias@tomeciencia.com.br. Ideias, sem acento, @tomeciencia.com.br. Bem, vamos então ao último bloco do programa. Eu vou pedir à Lúcia uma interpretação que é certamente diferenciada no caso do Alzheimer e do Parkinson, que é o nível de consciência desse atendimento, porque o portador da doença de Parkinson tem plena noção das suas limitações. Como é que é lidar com isso, lidar na medida que ele tem consciência? Então, na fase inicial, muitos pacientes negam, Não, o que é isso? Eu não tenho. Mas os sintomas, eles vão aparecendo, eles vão, na verdade, limitando algumas atividades. E a gente falou no outro bloco, André, da importância da fisioterapia e do tratamento medicamentoso, assim como dos outros membros das outras equipes. Só que a gente não fica só aí. É importante a gente destacar que em todo esse processo,
a família precisa estar presente. Existe a corresponsabilização com o cuidado desse paciente. E toda vez que a gente tem um paciente, que a gente percebe que ele tem um suporte familiar melhor, a gente também nota que ele se desenvolve melhor, que ele participa melhor do tratamento, né? Que ele tem uma outra forma de ver a vida. E é importante a gente destacar que a doença de Parkinson ela não é uma sentença de morte, ela não pode ser vista dessa forma. É possível viver e viver bem com a doença de Parkinson, quando se tem um apoio profissional e quando se tem um apoio da família também. Tá, mas no sentido mesmo do paciente, a gente nota que é muito comum gente tentando disfarçar. Inicialmente, né? sim. É uma certa vergonha que acompanha Ocorre o Às paciente. isso também vezes no sim, Alzheimer. né? Não, também no Às Alzheimer? vezes sim. Também ocorre A gente no- percebe, o tremor muitas vezes começa pela mão e o que o paciente faz? Ele coloca a mão quietinha dentro do bolso, ele Aham. esconde a mão ou coloca a mão embaixo da perna. Ele inibe o tremor momentaneamente. Mas não tem jeito, os sintomas vão aparecer. E é uma questão realmente de fato dele encarar que ele precisa, que ele tem a doença de Parkinson, lutar pelos seus direitos, né? Se comunicar com as outras pessoas, trocar experiências, e o ser humano ele se adapta, né? Tendo suporte familiar, tendo um apoio profissional, o paciente se adapta e ele consegue viver bem com a doença. Agora é importante que a sociedade entenda as limitações e é importante que a sociedade também acolha. E não fica também discriminando, né? Porque certamente dá um certo nervoso para a gente ver a situação, né? Um pouco dá uma pena, agora a gente tem que dar um jeito de policiar isso, né? A gente aprende, a gente passa a entender que a gente não deve ter pena, né? Cada um tem a sua história, mas que a gente precisa ter a consciência de que a gente sempre tem algo a fazer. É o que eu falo para os meus alunos, abrace uma causa. Independente da área que você estiver atuando dentro da fisioterapia, abrace uma causa, que pode ser do paciente com doença de Parkinson, que pode ser do paciente com doença de Alzheimer, né? Abrace uma causa, os pacientes com ela, mas não faça do seu dia simplesmente eu vou, trabalho, ganho meu dinheiro, vou para casa e durmo. Né? A gente precisa dar um pouco mais, porque todos nós temos muito mais a oferecer para todos os outros pacientes. Ainda mais com casos de doença. Pois não. Em cima da fala Augusto. dela, que foi maravilhosamente bem falada, eu diria o seguinte: no Alzheimer, costuma-se dizer, nos grupos de apoio onde nós atuamos, que a doença não é do paciente, a doença é da família. Então, se a família não tiver a consciência de que tem que tratar dessa pessoa com a maior amorosidade possível, né? com uma capacidade de paciência fora do normal. Então, isso tudo vai fazer com que com aquela pessoa ela fique tranquila, fique calma, porque você está passando essa informação de uma maneira com paciência e com amorosidade. A pessoa começa a perceber. Mesmo que ela comece a perder, hoje, na minha casa, a minha mulher, ela sabe a minha voz, somente. Ela não me conhece mais. Mas quando eu falo, Tereza, ela olha para mim. Ou seja, porque dizem, e está aqui a doutora, que a última coisa que você vai perder é a fala, é o som, é a música. Então, a minha voz provavelmente seja gravada ainda dentro dela, como tem a da minha filha que está mais próxima, que são 4 filhas. Então, uma está sempre lá, mamãe, ela já sabe que é aquela voz daquela pessoa. Então, tem uma palestra da doutora Vilma, que é nossa, que é da Brás, ela diz o seguinte: são 2 coisas que você vai perder no final, e que são as últimas coisas mesmo. É o som e a emoção. A emoção, ela costuma dizer, vai junto com o caixão. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que muitas vezes há aquelas brigas dentro da família, eu não vou cuidar do meu pai, eu não quero mais saber do meu pai. Ou seja, e a pessoa está ouvindo aquilo e está percebendo, em determinados momentos da doença, que aquilo ali é com ele. Então, essa emoção de você manter o local ideal, aquelas coisas todas, é fundamental. É fundamental. E no caso da Duela,
com consciência total, não é isso? É. Exatamente. O doente tem a consciência total. Tem, doutor Jamal. mas se mantém lúcido, né? Ele vai se manter lúcido até o Aí é- fim. Então tem que tomar aí é- todo o aí é cuidado. que- E ele mantém-se lúcido sem poder falar, Exato. se manifestar e até sem poder fazer qualquer sinal motor. Totalmente paralisado, indica que está locked in, quer dizer, fechado por Sim, dentro. sim. Só com a consciência plena. É uma É muito dureza. difícil. É muito... E há que se tomar cuidado quem está em torno, né? Pois não, Gostaria de pois não. falar, a aceitação dos limites, né, e quais são as possibilidades a partir de determinado momento de nossas vidas, isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, mas nessas doenças degenerativas é extremamente importante isso ser abordado, isso ser trabalhado. E eu quero falar aqui, então, da importância, principalmente, e eu estou falando da doença de Alzheimer, né, uma suspeita quando se chega a um serviço, a importância desse diagnóstico, a importância de como se lida com essa família e com esse idoso, geralmente, ou paciente, que chega com essa dúvida, eu tenho ou não tenho Alzheimer? Para ele já está com o sentimento de estar perdendo a si mesmo. Os aspectos subjetivos, o início da doença, traz muita ansiedade, muitas vezes depressão. Um professor que não consegue mais dar a mesma aula, alguém que não consegue mais realizar o mesmo trabalho. Uma das questões importantes é essa, né? Depois de 2, 3 anos que já vem surgindo alguns esquecimentos, é depois disso que procura o serviço, começa a se perceber que tinha algum problema. E nessa primeira fase, se procurar logo, é possível um avanço menor? Essa ajuda no início é bastante importante para a evolução da doença, não só não vai interromper o processo, mas pode melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa, mas apoiá-la nos aspectos psicológicos de como cada um vive esses momentos de falhas, de dificuldades, né? Mas também ajudando a família e ao entorno também, as pessoas, inclusive na formação de cuidadores, na formação de pessoas especializadas. E aí eu queria falar um pouco sobre, por exemplo, tem as universidades, a UFRJ, no Rio de Janeiro tem a UFRJ, tem a UERJ, tem a UF, que já vem desenvolvendo há algum tempo, inclusive centro-dias, né, para as pessoas passarem o seu dia lá, com atividades, oficinas com a fisioterapia, consciência corporal, que é extremamente importante para manter a independência dessa pessoa, mas também no apoio psicológico, porque é um momento em que muitas vezes essas situações emocionais interferem muito na alteração de comportamento que pode surgir, né, nas E esse aspecto agressividades. que o nosso Augusto levantou, mesmo numa fase mais adiantada, é possível perceber essa questão da emoção que a pessoa, alguma coisa que a pessoa falou e ela percebe, machuca o doente? No meu estudo de mestrado, eu entrevistei um grupo considerável de idosos com déficit cognitivo, uma demência leve, eu não falei aqui dos níveis, mas leve, moderada e grave. A gente já compreende que vai se agravando e vai, como o doutor falou, né, vai atingindo todo o nosso sistema, né, como uma rede. Mas, nesse momento, né, as emoções são extremamente importantes. E nesse meu trabalho, muitos familiares falavam de momentos de melhora. Eu disse, mas minha mãe, meu marido, minha esposa melhorou demais. Existem janelas por afetos que fazem com que outras áreas cerebrais que estão preservadas e que também têm um outro tipo de memória, e nisso tem trabalhos belíssimos sobre a música, sobre a música, estimulando áreas cerebrais. Tanto é que tem a musicoterapia. A musicoterapia, que é usada. trazendo as músicas do tempo dessa pessoa, tudo isso traz um sentimento que não vai ser colocado em termos de pensamento, porque talvez já não seja possível mais elaborar um pensamento inteiro, mas pode vivenciar a emoção, seu Augusto, o sentimento de ser ele mesmo. Isso é extremamente importante em qualquer dessas patologias tão graves, tão graves. Eu só queria complementar o que ela falou Estamos chegando já ao final. nos grupos, na formação do cuidador,
que o nosso curso de cuidador é junto com a universidade, nós temos junto com a Universidade Federal Fluminense. E quando nós fazemos o simpósio, que todos os anos é feito na UERJ, é junto com a UERJ e a Universidade Federal Fluminense. Ou seja, vocês atuam sempre com uma boa assessoria para que possa ter efetividade o trabalho. Bem, eu agradeço a presença de vocês aqui, esclarecedora. Quer fazer um fechamento rapidinho? O fechamento, eu acho que essa questão da doença da ELA, que é uma doença hoje mais visível, colocar aqui, hoje mesmo eu fiz uma reunião de família, nós temos uma reunião de família lá no Instituto de Neurologia de Olinda Couto, ao lado do Pinel, onde nós temos o serviço de doença neuromotor e ELA. Então, lá com a doutora Marli Pernes, que está lá coordenando a parte clínica. Então, como é uma doença tão inusitada, nós temos lá o ambulatório às terças e quartas-feiras, né? E se depois puder disponibilizar, nós temos esses 2 fascículos que dão temas que podem ser procurados, além de procurar isso. Isso é disponível em alguma internet? Disponível também? lá no Instituto. O nosso seria, para o acesso melhor, seria contato com a gente. Comigo seria jmbl@globo.com. O que procurando a gente poderia passar as informações. O que é mais importante é que nós temos um lugar para ser disponibilizado para as pessoas que têm essa problemática com ela e a família, para ser atendido lá no hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Neurologia. Okay? Obrigado. Muito obrigado, agradeço mais uma vez. Eu queria terminar esse programa aqui com uma coisa que me parece bem simbólica. Um companheiro seu, Maurício Schiller Reis, falecido, e me deu uma vez um exemplo, passando por essa dificuldade, ele disse, você olha lá aquele manco, com a perna curta, andando assim, se você tentar, vai ver que é muito difícil. Mas é a forma mais agradável que ele conseguiu para continuar andando. Com essa mensagem, eu encerro o nosso programa, agradecendo a audiência também de vocês. Até a próxima.